a gente vai começar o balanço geral de hoje falando de uma tragédia registrada agora há pouco, ali na 445, entre a Varta e Bela Vista. Estou com os nossos repórteres aqui para trazer os destaques. Os dois vão falar de trânsito, mas essa é a pancada que arrasou uma família inteira. 2 carros bateram de frente. Essa imagem é de Edgar Farias, ó. Mal dá para identificar quais eram os modelos dos carros. Ó, o motor ficou para fora do carro. O motor saiu da proteção ali da frente. O Moisés e o Edgar estiveram no local, vão trazer as primeiras informações pra gente. Eu falei em 3 mortes, só que infelizmente o número subiu, né, Moisés? Boa tarde. Boa tarde, Parra, para você e para quem está acompanhando o balanço geral. Infelizmente, o número de mortos acabou subindo. Nossa equipe entrou em contato com o hospital ali de Bela Vista do Paraíso e foi confirmada a morte de mais uma pessoa, uma mulher que estaria grávida. Ao todo, então, Parra, 4 pessoas teriam morrido neste acidente. Uma colisão muito violenta ali na PR-445, entre o distrito da Varta e Bela Vista do Paraíso. A informação que recebemos ali no local é que um motorista que estava no sentido Bela Vista do Paraíso, Londrina, teria tentado ultrapassar uma carreta, acabou batendo de frente contra um carro, nesse carro uma família toda. E agora com a confirmação dessa 4ª morte, então 3 pessoas dessa família teriam morrido. 2 pessoas foram encaminhadas para o hospital ali de Bela Vista do Paraíso, incluindo uma criança autista de aproximadamente 10 anos. Logo na sequência, essas 2 vítimas foram trazidas aqui para o Hospital Universitário de Londrina, porque o estado de saúde dessas pessoas é bastante crítico. Um acidente que chamou muito a atenção, viu, Parra? Muito feio ali, o estrago é muito grande, os carros praticamente irreconhecíveis. Quando nós chegamos ali no local, eu até imaginei que era um modelo de carro e só depois conversando com a equipe do Corpo de Bombeiros é que nós tivemos ciência que na verdade se tratava de um outro modelo de carro. Já mais detalhes, mais informações, a fala do Corpo de Bombeiros também e tudo o que aconteceu ali durante o atendimento a essas vítimas, que infelizmente um acidente aí fatal com 4 mortes. Que tragédia, gente, que tragédia, né? Imagem horrível ali dos carros batidos, chovendo, tinha faixa contínua um pouco mais atrás. E infelizmente ali é uma tragédia registrada nesta sexta-feira. Daqui a pouco o Moisés vem com a reportagem completa. A gente vai voltar para atualizar para você o trágico acidente registrado agora há pouco entre Bela Vista e a Varta. Quem sai de Londrina, sentido Zona Norte, pega essa rodovia que vai dar acesso a Bela Vista, Alvorada do Sul. Uma rodovia muito utilizada e muito perigosa. Por quê? Na grande maioria ela tem pista simples. Hoje pela manhã chovendo, alguns pontos de faixa contínua, como a gente viu na imagem de Edgar Farias, e os carros que ficaram irreconhecíveis. Mal dá para reconhecer o modelo dos carros. E, infelizmente, o número de mortes não para de crescer. São 5 pessoas que perderam a vida nesse acidente. Detalha pra gente, por favor, Moisés. Quem estava no carro, como é que teria acontecido essa batida, hein, Moisés? Vamos lá então, Parra. São 2 Onix, 2 veículos Onix, um hatch e um sedã, né? Para as pessoas que não conhecem muito de carro, o sedã é aquele carro que o porta-malas é um pouco maior, já o hatch é aquele que tem a traseira ali um pouco mais retinha. O motorista do Onix hatch estava, de acordo com testemunhas, no sentido Bela Vista do Paraíso, Londrina. E ele teria, então, tentado ultrapassar uma carreta. Ali no exato ponto onde esse acidente aconteceu, é bem um ponto ali de transição entre a faixa contínua para um local onde a ultrapassagem é permitida. É uma reta bastante longa ali, mas por conta da chuva, provavelmente ali um problema de visibilidade, né? O Corpo de Bombeiros até comentou sobre isso, falou que por conta da chuva a visibilidade pode ser um pouco reduzida, então por isso o cuidado ainda maior. Esse motorista teria tentado então essa ultrapassagem, tentado ultrapassar uma carreta, quando acabou colidindo frontalmente contra esse outro Onix, agora um Onix sedã, que estava essa família. Estava 5 pessoas nesse carro. O motorista do primeiro veículo, que estava fazendo essa ultrapassagem, estava sozinho no carro e morreu na hora. Foi ali fatal, não resistiu aos ferimentos e, de fato, a cena que nós encontramos ali, o estrago desse carro, a forma como esse carro ficou, era impossível alguém sair com vida ali, só se fosse realmente um milagre. Então esse homem acabou morrendo na hora. No outro carro, no Onix sedã, onde estava essa família, 5 pessoas estavam no carro.
uma mulher e um homem morreram na hora. Eles que estavam no banco traseiro desse veículo morreram na hora. O motorista desse carro, a passageira, uma mulher que estaria grávida e uma criança de 10 anos, autista, foram socorridos com vida e encaminhados para o hospital ali de Bela Vista do Paraíso. A informação que nós recebemos ali no local e depois a nossa equipe apurou com o hospital de Bela Vista é que essa mulher que estaria grávida teria morrido no hospital. Então ela e a criança e o bebê, né, teriam morrido. Já o motorista do veículo que sobreviveu e também a criança de 10 anos, a criança autista de 10 anos, foram trazidos para o hospital universitário aqui de Londrina. A cena bastante chocante, os carros irreconhecíveis. Inclusive no momento em que eu cheguei ali no acidente, eu imaginei que um dos veículos seria um Toyota Corolla. E aí depois, conversando com o pessoal do Corpo de Bombeiros, eles afirmaram que de fato não era um Corolla e sim um Onix, porque não tinha como saber o que era o que ali naquela situação. O veículo que estaria tentando fazer essa ultrapassagem, no momento em que ele bateu de frente com o outro veículo, ele acabou rodando na pista e o motor desse carro foi arrancado, O motor desse carro parou ali perto de uns 2 a 3 metros desse veículo, porque a pancada foi muito forte, o que levanta a suspeita do Corpo de Bombeiros do excesso de velocidade de um dos veículos. Ali em volta, né, não há um acostamento na rodovia, é uma rodovia de pista simples, apenas uma que vai e outra que vem, mas ali em volta, né, uma parte ali de terra, os cacos dos carros ficaram por ali, o para-choque de um dos veículos foi arrancado, estava jogado ali, inclusive muito óleo acabou vazando, né, por conta do motor ter estourado e ter sido arremessado do carro, tinha muito óleo na pista. Parte da rodovia foi bloqueada e aí o trânsito ficou naquele esquema de pare e siga. A Polícia Rodoviária Estadual esteve ali fazendo essa segurança, essa contenção para que as vítimas pudessem ser resgatadas. O resgate começou assim que um bombeiro de férias, um homem que estava de férias, que trabalha no Corpo de Bombeiros ali de Bela Vista, estava passando, ele estava indo buscar um medicamento com a esposa e ele parou para prestar os primeiros socorros. Logo, a Defesa Civil ali de Bela Vista do Paraíso também chegou com um caminhão, com as ambulâncias. Um caminhão do Corpo de Bombeiros de Cambé também foi acionado e o oficial de Londrina também esteve ali no local para fazer todo esse trabalho de resgate. Foi um trabalho que durou muito tempo, um trabalho bastante delicado, principalmente em relação às vítimas que ainda estavam vivas, porque tem que ser um trabalho minucioso para que essas vítimas não prejudiquem ainda mais o estado de saúde dessas pessoas. O relato desse bombeiro que estava de férias e passou por ali e ajudou, até pedir para ele, conversei com ele, perguntando se ele não gravava entrevista com a gente e por uma questão de hierarquia, ele disse que não poderia gravar, mas ele comentou como foi esse atendimento, falou que foi um trabalho bastante exaustivo ali por parte das equipes e que a criança, esse menino de 10 anos, né, um menino autista, ele estava bastante agitado, bastante eufórico por conta de toda essa situação. Então foi preciso um trabalho, um cuidado ainda maior com essa criança para que evitasse de qualquer tipo de problema. Ele foi encaminhado junto ao pai ali, junto a outra mulher, para um hospital de Bela Vista do Paraíso e logo depois o motorista e essa criança, eles foram trazidos aqui para o Hospital Universitário de Londrina, uma cena que chamou bastante atenção, todo o tempo chovendo ali, o que dificultava ainda mais o trabalho das equipes de resgate, um acidente que com certeza vai ficar marcado, um acidente que com certeza vai ficar aí para a história, né, de Bela Vista do Paraíso, por conta do número de vítimas e também por conta dessa cinemática, uma cinemática bastante forte. Moisés, eu consegui ver de um lado que tem uma reta, uma reta e depois um trecho de subida. Pro lado de cá, queria que você falasse pra gente assim, tem uma curva, porque tem uma faixa contínua, a gente consegue ver, né? Tem algum tipo de curva, alguma coisa antes, para tentar entender como é que foi essa batida de frente, Moisés? Olha só, Parra, ali é uma reta bem longa, assim, visualmente falando, é uma reta ali de mais de 3, 4 quilômetros. Essa faixa contínua não é por conta de nenhuma curva, não há
nenhuma curva ali. O problema ali é a inclinação da pista, né? Por ser uma subida, então os carros que estão vindo no sentido Bela Vista não conseguem ver os carros que estão no sentido Londrina por conta da baixada. Então existe essa faixa contínua para que os motoristas não ultrapassem ali, apesar de ser uma reta. Porque mesmo sendo uma reta, existe esse problema aí da visibilidade por conta da altura, né? Existe essa diferença de altura, então existe essa faixa contínua. Depois que a pista fica ali de fato reta, né? Que o motorista consegue observar, consegue ver lá na frente, aí volta a ser aquela linha tracejada que a gente conhece e já é liberada a ultrapassagem apenas para quem está no sentido Bela Vista do Paraíso, Londrina. Para quem está indo de Londrina para Bela Vista do Paraíso, ainda não é permitida a ultrapassagem naquele ponto, justamente por conta desse declive na pista, Parra. Ou seja, pela irresponsabilidade do motorista que forçou a ultrapassagem, morreu ele e morreu a família inteira. Está em estado grave, né? O motorista e a criança de 10 anos de idade. Mas dizimou parte da família por conta de uma irresponsabilidade, por conta de alguém que achou que dava. Não, eu acho que dá, e não deu. E não deu. Às vezes a gente quer ganhar 30 segundos, 1 minutinho numa ultrapassagem e não mede a consequência. A consequência está aqui. 5 mortes. 5 mortes. Uma tragédia nesse começo de ano. Daqui a pouco o Moisés vem com a reportagem completa que está sendo editada aqui pela nossa equipe, viu? O acidente próximo à Bela Vista ali, rapaz do céu, irreconhecíveis os carros, né? Eu fiquei pensando assim, eu tô a manhã inteira pensando nesse acidente, em como que a nossa vida pode ir embora em questão de segundos. Fiquei pensando, não desse carro, porque esse carro aqui tava uma família. No outro carro, esse que tá retorcido, tudo capotado ali, o cara pilotava sozinho, certo? Ele força uma ultrapassagem contra uma carreta, certo? No lugar onde não podia passar. Ele talvez calculou, achou que dava. Chovendo na hora. Eu fico pensando nos segundos que antecedem a batida, sabe? Quando você vê que realmente não vai dar. E a imagem mostra que não tinha para onde tirar, não tem acostamento. As rodovias aqui da nossa região, muitas delas não têm acostamento. A PR-090 não tem aqui a 445 nesse ponto, não tem. Vários trechos é terra. Então você joga, você capota. Só que a lambança já estava feita. E no outro carro, Moisés, vinha uma família inteira que infelizmente foi dizimada nessa batida. Exatamente, viu, Parra? Dessa família, 5 pessoas que estavam nesse carro, apenas 2 sobreviveram, né? Uma terceira pessoa, uma mulher que estaria grávida, até foi encaminhada para o hospital ainda com vida, mas chegando no hospital, infelizmente, a notícia não foi boa e ela acabou perdendo a vida, tanto ela quanto o bebê. Então, totalizando 5 mortes nesse acidente. Como você estava falando, Parra, essa questão aí do acostamento, né? Ali, de fato, não tem um acostamento. Para quem está indo no sentido Bela Vista, Londrina, se for tentar sair da pista é bastante complicado porque tem um barranco ali e uma plantação de milho. Para quem está vindo de Londrina no sentido, para quem está indo, né, de Londrina no sentido Bela Vista, também não tem muito o que fazer porque ali já é terra e é um local bastante íngreme ali com alguns buracos, né, algumas curvas de nível, local onde fica depositado água para que não crie aquela enxurrada em dias chuvosos. Então não tem o que fazer. Numa situação dessa, infelizmente, os motoristas não têm muita escolha e de fato foi o que acabou acontecendo, né? Essa colisão frontal vitimando aí todas essas pessoas. O motorista que teria causado esse acidente acabou morrendo na hora e no outro veículo que estava essa família, 2 pessoas morreram na hora e uma terceira acabou morrendo no hospital. Uma coisa que eu não havia comentado ainda, Parra, mas que me chamou bastante a atenção, no veículo no veículo em que estava essa família, por conta da batida, o porta-malas desse carro acabou abrindo e estava cheio de malas. Então, muito provavelmente, essas pessoas ou estavam indo viajar ou estavam voltando de viagem quando esse acidente acabou acontecendo. Nós estivemos ali no local e preparamos uma reportagem com todos os detalhes e também conversamos com o pessoal do Corpo de Bombeiros que contou um pouco mais como foi esse trabalho de resgate a essas vítimas. Vamos acompanhar. O motor de um dos carros foi arrancado com a violência da batida.
por toda a rodovia que liga Londrina a Bela Vista do Paraíso vários pedaços dos veículos. Era praticamente impossível reconhecer os carros, que viraram um amontoado de ferro retorcido. Ao todo, 3 pessoas perderam a vida. De acordo com relatos de testemunhas, o motorista do Onix hatch seguia no sentido Londrina, quando tentava ultrapassar uma carreta. Acabou batendo de frente com o Onix sedã. O motorista do Onix hatch não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. No outro carro, um homem e uma mulher também morreram. O motorista, uma passageira grávida e uma criança autista foram socorridas e encaminhadas para o hospital de Bela Vista do Paraíso. O condutor do veículo sedã, a gente retirou ele das ferragens, já foi encaminhado para Bela Vista, e outras 2 pessoas foram retiradas com vida ainda e já encaminhado antes mesmo da gente chegar. O acidente aconteceu em uma reta, em um ponto de transição de faixa contínua para local de ultrapassagem. De acordo com os bombeiros, chovia no momento e pode ter havido excesso de velocidade. Não é uma curva nem nada do gênero. Possivelmente os veículos estavam com alta velocidade para ter dado uma cinemática tão forte ali. Então foi uma colisão entre os 2 veículos, um veio a ficar lateralizado e o outro foi jogado ali para a lateral da rodovia. Ambulâncias do SEAT e SAMU, além dos caminhões do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, estiveram no local. Parte da PR-445 no sentido Bela Vista ficou interditada pela Polícia Rodoviária Estadual para facilitar o resgate das vítimas e pela grande quantidade de óleo que foi derramado na pista. O trânsito ficou no sistema pare e siga até a retirada dos veículos. Para você o estado de saúde dos pacientes que foram transferidos para Londrina, a criança tem 7 anos de idade, tá? A criança tem 7 anos, a gente tinha informação de que ele tinha 10 anos, mas ele tem 7 anos. Está em avaliação no hospital universitário e o motorista do carro também está sendo avaliado, mas por ter trazido para o hospital universitário, que é o hospital mais complexo que nós temos por aqui em Londrina, aliás, no norte do Paraná, o estado é grave. O estado é grave. Se fosse um quadro menos crítico, eles seriam atendidos em Bela Vista mesmo, mas tiveram que ser transferidos às pressas para o hospital universitário. São sobreviventes dessa tragédia, dessas rodovias aqui na nossa região, que são simples, que são perigosas e cercadas de imprudência. Se tivesse uma pista dupla, não que a imprudência diminui, mas quando você tem uma pista dupla, quando você tem uma terceira faixa, você permite que as pessoas ultrapassem. Você permite que os caminhões fiquem na direita, os carros mais pesados, mais lentos fiquem na direita e as pessoas possam ultrapassar. Então lá, agora uma tragédia como essa. Você vai pegar a estrada aí, tem muita gente de férias, muita gente viajando, vão para chácaras no final de semana. Redobre o seu cuidado, especialmente nesse tempo chuvoso que nós estamos vivendo por aqui. A família das vítimas, aí não sabemos de onde eles são ainda por enquanto, e que Deus possa consolar o coração de todos.